Olá, sejam todos bem-vindos à Rádio TV CDL São Paulo. Hoje, uma programação ao vivo com a coluna Webinar. Hoje o nosso assunto é um assunto muito importante, porque nós vamos falar sobre os impactos e oportunidades da postergação da CVM 175. Ao meu lado, presidente Maurício. Olá, Maurício. Olá a todos, agradecer ao Clélio, ao Magno pela participação. Para nós, da Federação da CDL de São Paulo, que fazemos parte do sistema CNDL, onde nós temos aí 2.000 câmaras em todo o Brasil, mais de 500.000 CNPJs ativos que utilizam os nossos serviços, nos sentimos honrados e nessa oportunidade, onde está se trazendo uma ferramenta muito importante no desenvolvimento do crédito, onde poderá haver uma migração muito importante também do sistema financeiro para o mercado de capitais e com isso trazendo melhor qualidade na concessão do crédito, que significa juros menores, taxas menores, onde o risco vai ser menor e com isso traz uma melhoria na qualidade quando nós empresários buscamos capital no mercado, para o nosso capital de giro, para investimentos, facilita e melhora. Isso vai gerar mais emprego, mais desenvolvimento, crescimento da nossa economia, que é o que nós queremos. É verdade. E você que está conhecendo o nosso canal agora, não esquece de dar um like nesse vídeo, participe do nosso chat, você pode mandar a sua pergunta e se inscreva em nosso canal. Como eu disse, o tema hoje é impactos e oportunidades da postergação da CVM 175 e o presidente Maurício já deu a palavra inicial. Presidente, para a gente começar, fala um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre o seu currículo, conta um pouquinho, porque temos um pessoal novo aqui, né, e quem não conhece ainda o presidente Maurício, para conhecer melhor a sua trajetória. Bom, a minha formação é em engenharia, engenharia elétrica, mas o meu DNA sempre foi varejo. Nasci dentro de uma loja de móveis, vivi a minha vida dentro de uma loja de móveis e naturalmente isso me levou à associação de classe, buscando melhores condições para atividade varejista. Então passei por vários cargos. Hoje sou presidente da CDL São Paulo, presidente da Federação também do Estado de São Paulo, vice-presidente de Relações Institucionais e Governamentais da Confederação Nacional, e aí já fui professor, já fui chefe de gabinete do Estado de São Paulo, enfim, uma série de atividades que tem facilitado bastante essa ação da Federação em busca de melhoria da qualidade no ambiente das empresas, para que a gente possa, sim, poder continuar crescendo e fornecendo emprego e renda e participando do desenvolvimento do nosso país. Legal. E nossos convidados hoje é o Dr. Clélio Gomes, que é sócio-diretor da Libertas Asset, e também o Magno Lima, que é CEO do SPC Grafeno. Muito obrigada por participar aqui, estarem aqui no nosso estúdio. Magno, fala um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a sua jornada, para os nossos ouvintes te conhecerem um pouco melhor. Obrigado, boa tarde a todos, Obrigado, Anne. Presidente Maurício, obrigado pelo convite. Antes de falar um pouquinho de mim, sua abertura ela foi precisa. Acho que pela sua vivência, pelo seu conhecimento prático do mercado, você que está conseguindo enxergar todas as ferramentas que o regulador está colocando à disposição do mercado para o desenvolvimento econômico, que vem muito em função do fomento, e da concessão de crédito. Então, parabéns aí, foi uma leitura precisa. Bom, eu sou o Magno Lima, CEO da SPC Grafeno, tenho uma trajetória toda em tecnologia, Sou formado em ciências da computação, tenho especialização em engenharia de software, também uma especialização em ciências de dados e inteligência artificial pela Universidade de Chicago, e eu acredito muito que a tecnologia, pela tecnologia, ela não faz sentido algum. Agora, quando a tecnologia está aplicada ao negócio, às dores de mercado, às necessidades do mercado, aí sim ela faz todo sentido. E por isso a gente está vendo a tecnologia fazer uma série de disrupções nas indústrias que nós temos. Isso só tende a acelerar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, através das ferramentas, novamente, que o regulador tem colocado, os reguladores têm colocado à disposição para o desenvolvimento econômico.
Bacana. Doutor Clélio Gomes, obrigada por topar participar desse bate-papo, vir esclarecer esse assunto, né, aqui conosco. Fala um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a sua jornada para os nossos ouvintes. Anne, eu que agradeço o convite, é um prazer, um privilégio estar aqui na Rádio TV CDL, a convite da Federação com o presidente e a convite também da SPC Grafeno, na pessoa do Magno. Eu sou o Clélio, sou advogado de formação e sou consultor jurídico de alguns sindicatos do nosso segmento de fomento comercial, que envolve factoring, securitizadoras, empresas simples de crédito e FDICs. E todo esse segmento é um segmento, como o presidente falou, voltado para fomentar o capital de giro da indústria e do comércio. Então, voltado para o comércio, para o varejo, né? E o nosso segmento é um segmento que demanda muito todos os assuntos que nós vamos tratar aqui hoje, mas também demanda a infraestrutura do mercado financeiro, que é representada pela SPC Grafeno. Então, eu acredito que vai ser um bate-papo muito enriquecedor, porque daqui a gente vai aprender e vai buscar outras soluções e levar para o nosso segmento para servir o Brasil como um todo, né, nesse fomento. Então, bacana. E os objetivos aqui dessa roda de conversa é compreender os impactos da postergação da CVM 175 e também identificar oportunidades decorrentes dessa postergação. Vamos discutir aqui as perspectivas dos principais agentes envolvidos, que é credores, reguladores e o mercado. O Dr. Clélio, né, nosso convidado, ele vai representar a visão do credor. Então ele vai aí fornecer para a gente alguns insights sobre os desafios, oportunidades para quem concede o crédito. O Magno, ele vai representar a visão do regulador e o presidente Maurício a visão de mercado. Então, vamos começar, né, pelo começo, né? Nada melhor, né, do que pelo início. Então, conta para nós o que é registro e como ele é realizado. Boa, Anne, essa é uma pergunta legal, porque, voltando assim aqui só um passo atrás, né, apresentar a SPC Grafeno. A SPC Grafeno é uma entidade registradora autorizada pelo Banco Central. Ela faz o registro de ativos financeiros, que eu já vou explicar o que é. A SPC Grafeno é uma empresa formada por uma sociedade por duas empresas, por uma fintech, que é a Grafeno, e por uma empresa muito tradicional, um birô de crédito, que é o SPC Brasil. Então, a potência, né, de agilidade com tradição, com inovação, com vanguarda, faz parte do DNA da SPC Grafeno. E a gente vem para o mercado de registro, para a indústria que o Banco Central classifica como IOSMF, ou seja, são as instituições que organizam a infraestrutura do sistema financeiro. A gente vem com uma proposta para ajudar de fato o mercado a se desenvolver, né? Eu costumo dizer muito que a gente utiliza a regulação como insumo para uma proposta de valor que vai ajudar a desenvolver o mercado de fato, que vai ajudar a endereçar as dores das empresas, que vai conseguir ajudar a acessar um crédito mais justo, ter acesso a créditos que hoje elas não têm para o desenvolvimento do seu negócio, né? Porque crédito é uma coisa muito, às vezes, estereotipada em relação a quem precisa de crédito é porque não tem dinheiro, e não é isso, né? A realidade para as empresas é bem diferente. A empresa precisa de capital de giro para se desenvolver. Lá no Vale do Silício fala muito, né? Empresa para escalar, ela precisa do cifrão. Se não tiver dinheiro, ela não consegue escalar. E aí a gente tem todo o mercado de fomento, que é fantástico, o mercado de capitais brasileiro, que é uma ferramenta que eu acredito muito no potencial dela, né, que hoje ela vem já se desenvolvendo muito, mas em função da CVM 175, em função das ações do Banco Central, também suas regulações, vai ajudar muito esse mercado a apoiar essas empresas, onde acredito que daqui a uns anos o mercado de capitais vai ser um dos principais fomentadores de desenvolvimento econômico e de negócios no Brasil. E a entidade registradora ela vem para apoiar, né? Quando a gente fala de ativo financeiro é um conceito do Banco Central, que é no momento que você tem um direito creditório, ou seja, você vende a prazo, né? Seja por qualquer modalidade, uma duplicata, um cartão de crédito,
quando você tem essa venda a prazo, o nome disso é um direito creditório que você detém. No momento que você cede esse direito creditório para o mercado financeiro, para o mercado de capitais, ou seja, você antecipa, né, esse recebível, ele se torna um ativo financeiro para o mercado financeiro. E aí é nesse momento que a entidade registradora ela entra. Ela entra para dar autenticidade, para dar unicidade na informação, para dar lastro, para dar segurança, e isso impacta em tudo que o presidente Maurício brifou a gente de forma brilhante aqui no início, no desenvolvimento econômico, que ela vai trazer segurança, vai trazer competitividade, vai trazer uma oferta de crédito mais barata e vai trazer oportunidade de serem desenvolvidos outros produtos de crédito, além de atrair capital externo para o Brasil. Então, esse é o papel da registradora e por isso é estratégico para o Banco Central. E a gente vai comentar mais o porquê que a CVM colocou em uma sua regulação uma entidade registradora pelo Banco Central fazer o registro nas operações de cessão de crédito, certo? Legal. Ainda dentro desse contexto, senhor Clério, qual a importância desses registros para os fundos? Há algum impacto em não efetuá-lo? Vamos lá. Só voltando e pegando o gancho aqui da fala do Magno, ele me lembrou agora dos fatores de produção. Quando eu dava aula na PUC Minas, lá em Belo Horizonte, eu ensinava o conceito de empresa como empresa significa organização dos fatores de produção. E os fatores de produção clássicos são 3 e depois tem um que o Magno representa muito aqui, que foi agregado agora modernamente, né? São 3 fatores, os clássicos: bens, capital, trabalho. E foi agregado o termo tecnologia, né? Agora recentemente, não tão recentemente, mas são os fatores que formam a empresa. Então, bens, compra e venda; capital, todo negócio demanda capital, que é o cifrão que o Magno falou bem, né? Que é o capital de giro, né? E trabalho, humano. E a tecnologia hoje, sem dúvida alguma, é um caminho inexorável. Então, entrando no tema e na questão, Andy, a resolução, o nosso mercado de fundos de investimento, ele é regulado desde 2022 por uma resolução única, que é a resolução CVM 175. Essa resolução CVM 175, ela vem na mesma linha de todo o mercado e de todas as leis e toda a legislação sobre títulos de crédito que antecede a ela, que é um caminho de registro tecnológico, né? E de não, a gente chama isso no direito de descartularização, que é deixar de ser papel físico, né? Cártula, para se tornar um registro eletrônico, mas que tenha uma entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a armazenar aquele registro eletrônico. Então, as entidades registradoras já estão reguladas no Brasil desde 2013 pela Lei 12.810. E a Lei 12.810, também pegando o gancho aqui da fala do Magno, a Lei 12.810 conceitua o registro como armazenamento do ativo financeiro e publicidade do ativo financeiro. Para quê? Para que ele tenha efeitos perante terceiros, perante o mercado. E para nós do direito, ler armazenamento significa custódia, guardar, né? Se a gente fosse utilizar um termo antigo, é guardar. O que não é papel se guarda eletronicamente. Então armazena-se dados. E a publicidade, ela confere a propriedade do ativo financeiro, né? E ela confere a integridade daquele ativo financeiro. Então eu vou saber de quem é o titular de um ativo financeiro consultando a entidade registradora. E eu vou saber se aquele ativo financeiro circulou ou não consultando a entidade registradora. Então, a entidade registradora se torna um repositório dos ativos financeiros, né? Autorizada pelo Banco Central do Brasil. Voltando na resolução CVM 175, que regula o mercado de fundos, a CVM elegeu
a entidade registradora como um dos prestadores de serviços do mercado de fundos. Então, a partir da resolução CVM 175, todo o nosso mercado de fundos só poderá transacionar ativos financeiros registrados em entidades registradoras autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Então, é um caminho inexorável. Esse caminho vai trazer, nós esperamos, maior segurança jurídica para o mercado. Né? Por quê? Porque nós vamos ter um repositório fidedigno para saber qual é a titularidade do direito creditório. E esse direito creditório, esse ativo financeiro, para ser transacionado, vai haver um registro da transação, da transferência dele nesse repositório. Então é muito simples eu ter à mão uma entidade registradora para consultá-la e saber quem é o titular. E saber qual é a cadeia de endosso, a cadeia de transferência daquele ativo financeiro. E isso é segurança jurídica, de novo, que na fala do presidente, implica em melhoria para todo o mercado. Né? E essa melhoria para todo o mercado, obviamente, vai trazer como efeito, né? Vai trazer ali uma série de efeitos, mas um deles é, sem dúvida alguma, baratear o crédito, porque crédito mais seguro é um crédito mais barato. Bom. Dr. Clério, poderia nos explicar um pouco mais sobre quem é o responsável pela contratação dentre os diversos agentes participantes na operacionalização do fundo? Vamos lá. Entrando direto na resolução CVM 175, ela tem vários pontos aí que a gente tem trabalhado, presidente, para levar a informação para o mercado, porque ainda há muita dúvida, Magno, sobre o que é o registro, como é que é. Então, uma primeira dúvida que eu sempre gosto de começar a responder é que para o mercado de FDICs, o registro não é facultativo, o registro é obrigatório, não é uma opção. Eu devo transacionar somente direitos creditórios registrados em uma entidade registradora autorizada pelo Banco Central do Brasil. Isso é uma exigência da resolução CVM 175, ok? E aí, a gente tem que ver como é que a CVM está tratando os players nessa contratação. Primeiro, respondendo diretamente à pergunta da Anne, é o fundo quem contrata a entidade registradora representado pelo administrador fiduciário. Então, lá na resolução, o artigo dispõe que o administrador deve contratar a entidade registradora em nome do fundo. Mas o responsável pela atividade de registro é o gestor da carteira. Né? Então, eu costumo explicar esses dois agentes, esses dois prestadores de serviços essenciais, que são o gestor e administrador, Magno, para o mercado, de uma forma mais didática, né, colocando o fundo como um cômodo. Esse cômodo tem duas portas, tem uma porta de entrada e uma porta de saída. O gestor é aquele fiscal que está na porta de entrada. Então, qualquer ativo financeiro, para entrar dentro desse cômodo, tem que passar pelo gestor. E o papel do gestor é registrar, a atividade de registrar é responsabilidade do gestor, e verificar o lastro daquele ativo financeiro que está entrando para dentro do cômodo, daquele jogo ali. Da outra porta, na porta de saída, está o administrador fiduciário. Né? Ele cuida da porta de saída porque qualquer recurso financeiro, qualquer cifrão que saia de dentro do fundo, tem que passar pelo administrador fiduciário, porque é ele quem representa e ele quem diz. Pode sair porque está pagando um direito creditório que o gestor já registrou e já verificou o lastro. Então, respondendo sua pergunta, primeiro, o registro é obrigatório. Segundo, quem contrata é o administrador fiduciário, representando o fundo. Isso. Né? E a responsabilidade está com o gestor. Né? Só que depois a gente pode até entrar um pouquinho mais dentro do registro, porque o mercado está apontando para um caminho em que o gestor, e a resolução da CVM permite que ele contrate a própria consultoria do fundo para que ela, por meio do sistema operacional
que ela geralmente faz a gestão dos recebíveis, por meio desse sistema operacional, ela própria já leve a entidade registradora, né? E esse é um papel muito interessante, porque a gente que está aqui no mercado trabalhando há muito tempo com isso, a gente já vê, já vislumbra que as entidades registradoras já estão todas, e aqui a SPC Grafeno já está plugada, né? Já está conectada, integrada com os principais RPs que servem as consultorias. Então, é um trabalho orgânico, né? É um trabalho obrigatório, porém é orgânico. Então, eu acho que eu respondi a pergunta. Agora que a gente sabe, né, mais detalhes e a importância do registro, poderia explicar um pouco mais sobre a CVM 175 e os principais motivos por trás da decisão de adiar a entrada em vigor da resolução? Sim. A resolução CVM, ela está publicada desde 23 de dezembro de 2022. Né? Ela entraria em vigor originalmente no dia 3 de abril de 2023. Mas essa entrada em vigor já foi adiada algumas vezes e não tem uma razão somente, foi por diversas razões, né? Aqui no nosso ambiente, uma delas foi, uma das razões foi que o mercado ainda não estava preparado para receber todo o estoque de ativos financeiros dentro das entidades registradoras, né? E eu que estou aqui com a visão do tomador do serviço da entidade registradora, né, se me permite até colocar em mesa uma discussão, eu venho ainda com a dúvida sobre a interoperabilidade. Por quê? Porque o Magno pode explicar para a gente depois o quão importante é o conceito de interoperabilidade entre as entidades registradoras, né? E a CVM, ela elegeu a interoperabilidade como uma das condições da obrigatoriedade do registro. Então, agora em setembro de 2023, a CVM soltou um ofício circular para esclarecer ao mercado o seguinte, que a obrigatoriedade só vai valer para aqueles ativos financeiros que as entidades registradoras já conversem entre si, já tenham a interoperabilidade bem definida. Para quê? Para que não haja, presidente, uma quebra aí de comunicação e isso permita a duplicidade de registro ou a duplicidade de sessão, né? Enfim, a interoperabilidade é um tema caríssimo para o registro. Então, no meu entendimento, a postergação da vigência da CVM, da resolução 175, ela está ligada a vislumbrar o funcionamento perfeito da interoperabilidade. Claro, se isso daí não acontecer, perde o sentido, né, o serviço. Ele foi criado, o serviço, né? Isso aí. Foi criado exatamente para prever e impedir essa duplicidade, seja ela qual for. É verdade. E como essa postergação foi recebida pelo mercado financeiro e pelos participantes envolvidos? Sim, eu vou dar duas visões, né? Primeira, uma visão de alívio, porque nós tínhamos um prazo para começar a registrar 100% da carteira, né? E o nosso grande receio não estar adequado a 175. Então, nós nos preparamos para a adequação a 175. Então, a primeira sensação foi de alívio, mas a segunda sensação foi de precisa entrar em vigor. Porque se não começa o jogo, a gente não consegue... oferecer esses benefícios, exatamente, né? Magno, obrigado por ajudar. A gente precisa começar o jogo. E a gente que está o tempo todo aí em contato com os órgãos reguladores, a CVM e a Ambima, nós já ouvimos várias vezes o próprio Bruno Gomes da CVM, que é o diretor do nosso segmento de securitização e de fundos, né? Ele já disse algumas vezes no palanque que o papel da CVM de início, Magno, não é sancionador,
CVM não vai começar o ano de 2024 sancionando todo mundo, claro que não. O jogo está começando, todo mundo aquecendo, todo mundo aprendendo a registrar. Então, assim, na nossa visão do mercado, e aqui eu posso falar também como gestor e administrador, para os nossos clientes que inclusive estão nos assistindo aí, nós já colocamos a necessidade premente, a necessidade atual de eleger uma entidade registradora, contratar a entidade registradora através do administrador fiduciário, tá? E começar a registrar. Para quê? Para que se aprenda a trabalhar com uma carteira efetivamente registrada, né? Muita gente fala do custo, mas entrando no custo, a gente pode aqui primeiro dizer que o custo, ele, no nosso entendimento, ele é irrisório em relação à segurança que um ativo financeiro registrado tem. É irrisório, né? E quando a gente trata de crédito, segurança não é custo, é investimento, né? É investimento, né? Então, o custo é irrisório. Agora, olhando para o final do dia, né? Eu até vou dizer o que eu já disse diversas vezes em todas as minhas palestras, que no final desse jogo, Magno, a entidade registradora que tem um papel crucial na 175 e ponto, está lá, né? Esse papel vai suplantar o papel do antigo custodiante, que esse sim é um custo considerável. A gente sempre tem falado nisso. Então, quando a gente fala do custo de registro, eu não posso esquecer que se eu tenho pela CVM 175 100% da carteira de ativos financeiros registrada, eu posso dispensar a figura do custodiante. Então, isso está escrito na CVM. Esse sim é um custo considerável. Claro, isso não é um papel que a gente vai fazer do dia para a noite. De novo, nós vamos começar o aquecimento, a regra vai passar a ser obrigatória e cobrada a partir de 29 de novembro de 2024. Então, no dia 1º de dezembro, a gente já tem que estar com 100% dos fundos registrando 100% dos ativos financeiros que entram para suas carteiras, né? Aí sim nós vamos poder avaliar o papel do custodiante. Na medida em que eu tenho 100% da minha carteira registrada em uma entidade registradora, funcionando com interoperabilidade, presidente, eu tenho condições práticas de vislumbrar a dispensa da figura do custodiante. Eu gostaria de saber, né, seguindo aí essa visão, quais são os principais impactos que foram previstos ao mercado de fundos devido a essa postergação? Vamos lá. O mercado de fundos hoje no Brasil, a última estatística que eu li no artigo da Alquibar agora de 6 de junho, né, o mercado de fundos ele está tomando uma proporção considerável e está crescendo muito, né? Nesse artigo de 6 de junho publicado pela Alquibar, os números de fundos estão chegando a 2.500 fundos, né? E o PL está chegando a 500 bilhões de reais. Então é um mercado considerável. E se a gente olhar para a CVM, para 175, permitindo a entrada do investidor de varejo, né, que é aquela pessoa comum, que não é profissional e não é qualificado, portanto ela não está como investidora ali, ela não conhece o mercado de capitais, mas ela tem algumas economias. E o que a gente chama lá no direito de desbancarização ou desintermediação financeira, é esse poupador que tem algum recurso, ele pode acessar os fundos, né, para poder rentabilizar o seu capital e esses fundos, por sua vez, presidente, fomentar todo o mercado. Então, quando eu olho uma visão panorâmica de toda essa engenharia, né, do fundo, eu consigo perceber que a CVM enxergou muito bem na 175, colocando a entidade registradora como um repositório dos ativos financeiros, que aí eu tenho segurança, primeiro, que o ativo financeiro existe, né? Segundo, que a titularidade dele é aquela que está lá registrada.
Então eu tenho condição de vender essa carteira, atrair o investidor de varejo com segurança e prometer uma rentabilidade para ele, né? E com o ativo, o recurso financeiro dele dentro do fundo, fomentar todo o mercado, né? Então, bom, impactos da postergação da entrada em vigor da 175, eu quero que ela entre em vigor logo, eu quero que o dia 29 de novembro chegue logo, porque eu quero ver o mercado funcionando. Eu acredito muito, e estou dizendo aqui que está chegando a 2.500 fundos, está chegando a 500 bilhões, isso não vai parar de crescer. As entidades registradoras estão aí prestando serviço, são instituições não financeiras, mas que trazem a infraestrutura do mercado, né, para funcionar bem. Então eu estou ávido para ver esse mercado funcionando. Tá? Anny, eu vou contribuir aqui um pouco, tá, com o Clélio, que tá perfeito. A SPC Grafeno, ela é uma empresa, talvez, a gente se considera assim, tá? Uma empresa 100% orientada ao cliente, tá bom? Nós passamos um processo de 4 anos e meio para ser autorizado, né? Então é um processo longo, onde nesses 4 anos e meio nós fomos testados, fomos verificados, fomos ajustados para poder estar operando de maneira segura no mercado, tá bom? Então você tem esse know-how validado pelo Banco Central do Brasil. Mas o Banco Central do Brasil, ele coloca essa autorização como uma ferramenta que ele acredita, uma visão panorâmica também, que a orquestração de várias ferramentas, vamos lá, Pix, Drex, a gente está falando também de Open Finance, ou seja, a orquestração dessas ferramentas, a infraestrutura, as IOSMFs, né, as entidades registradoras, a orquestração, o funcionamento disso de forma orquestrada vai possibilitar um novo salto para a economia brasileira. Portanto, para que a gente possa estar nesse jogo, a gente foi muito verificado pelo Banco Central. Mas não podemos esquecer que não adianta nada a gente colocar em prática uma regulação que o mercado não consiga operacionalizar ela. E aí eu vou falar, abrindo aqui um ponto da 175. Né? É claro que para a indústria, para mim, indústria é muito ruim a postergação. Por que é muito ruim? Vivemos um mundo capitalista, então, primeiro a questão de receita, de tracionar nossos negócios, enfim, de conseguir colocar isso, uma empresa de fato em sua pujança e sustentabilidade financeira. Mas por um outro lado, a gente tem um desenvolvimento do mercado que ele é retardado por essa postergação, mas é um mercado que está em crescimento, como bem colocado aqui pelo Clélio, né? Se você pegar o histórico de crescimento desse mercado, é assustador. Correto? Sim. Até, sei lá, 6 anos atrás, 7 anos atrás, esse mercado era dominado por factories, né? Sim. E algumas informalidades também. Totalmente. Correto? E pelos grandes bancos. E pelos grandes bancos. A concentração bancária. A concentração bancária, mas o mercado de capitais, né? O mercado de capitais não era o mercado que ele usava o veículo, né, dos fundos de investimento para poder operacionalizar a sua entrega de crédito, né? E aí, como é um mercado relativamente novo e em expansão, é natural que esse mercado ele esteja insano de operar, né? Administradoras, gestoras, os fundos, tá certo? Então, quando você tem uma regulação que ela traz uma série de requisitos dentro desse fogo cruzado aqui de desenvolvimento do mercado, é difícil você priorizar, porque senão é uma distração. Acaba sendo uma distração para o crescimento do seu negócio. Então, a gente, como entidade registradora, visitando clientes, visitando o mercado, a gente entendeu que de fato o mercado ainda não estava pronto. Se virasse em abril ia ser o caos, né? Mas teve empresas que se adequaram, correto? Sim, nós temos alguns clientes que já estão registrando, tá? Já tem entidade registradora contratada e já estão registrando, estão aprendendo,
e ainda no ambiente facultativo, né? Isso. Que ainda não é obrigatório. E você acaba gerando, neste caso, né, uma falta de um requisito de competitividade a menos para essa empresa no fim do dia, né? Em certa medida, sim. Mas do ponto de vista da concessão de crédito seguro, né, da segurança, a gente consegue observar que existem, assim como existem empresários, existem consultorias e fundos mais agressivos e mais conservadores. E a gente consegue observar que os mais conservadores preferem já utilizar da segurança da ferramenta do registro, tá? Porque ainda não é obrigatório para todo o mercado de fundos, né? Vai passar a ser a partir de 29 de novembro. Mas hoje já existe um estoque registrado e o registro do ativo financeiro hoje, Magno, já tem o seu valor. Hoje, mesmo antes da obrigatoriedade. A partir, só para te entregar a palavra, a partir de 29 de novembro, eu não tenho que olhar se é valioso ou não. Obrigatoriamente eu tenho que registrar, porque a norma me determina assim. Mas hoje já tem valor. Correto. Desculpa, é exatamente esse o ponto. Se por um lado gera a percepção de falta de um desequilíbrio de competitividade pelo custo, que muito bem colocado, o custo é irrisório frente à grandeza de operação, grandeza financeira de operação desse mercado, é irrisório. Por um outro lado, eu já tenho empresas que estão oferindo benefícios do registro. Veja. Então, até para dar o gancho para o próximo tópico, né? Então, o que eu mais gostaria, de fato, é que o registro ele não fosse por um ato de obrigação, e sim ele tivesse ancorado num ato de valor, que é o que a SPC Grafeno acredita. Naturalmente, o mercado ele tem uma série de prioridades, né? Se você entra numa fila de tecnologia de qualquer uma dessas empresas hoje, é uma fila caótica, né? Uma fila grande. Então, se o regulador também não coloca ali a imposição, isso acaba que vai demorar esse benefício a vir para o mercado. Só que, por um outro lado, e aí falando de uma forma, uma visão sistêmica para o mercado de capitais, é o que eu acredito, tá? O registro ele vai acelerar muito a migração comentada aqui pelo presidente Maurício no início, do crédito que está nas instituições financeiras tradicionais, nos bancos, para o mercado de capitais, dentro desse indicador que você trouxe, o Kibar. Sem dúvida. Eu estava no último evento da Alquibar, até cito o João Peixoto, que ele trouxe uma palestra bem legal lá, sim, sobre o desenvolvimento do mercado de capitais. Magnífica palestra. Correto? Sim, sim. E eu disse para ele, olha, eu tenho certeza, tá fantástico. Só para pontuar, na palestra o João Peixoto ele coloca um cenário dos Estados Unidos, em que as grandes gestoras de fundos já têm o PL muito superior aos bancos, né? Então ele coloca lá num ranking o maior banco dos Estados Unidos, né? O JP Morgan. Esse banco tem o PL ali mais ou menos pareado com a terceira ou quarta gestora dos Estados Unidos e bem abaixo da segunda e da primeira. Isso significa que lá o mercado já está se autofinanciando. Quer dizer, os pequenos poupadores já conseguem acessar os fundos através dos gestores e os fundos financiar o comércio. Então isso é magnífico. Com a segurança das infraestruturas que lá estão. Por isso que eu digo que as entidades registradoras, as IOSMFs, elas vão acelerar muito esse potencial que hoje existe no mercado de capitais através do registro. Bacana. Magno e presidente Maurício, diante desse contexto, quais são as oportunidades que essa prorrogação traz para as empresas que ainda não estavam preparadas, né, para se adequarem à regulamentação? Bom, eu vou voltar aqui no assunto ainda do Clélio, né? Vou voltar a algumas falas dele que eu achei muito bacana. Eu não quis atrapalhar o raciocínio, até fiz umas anotações aqui, mas acho que é importante a gente comentar, né? Tecnologia, né?
como um fator de uma competência organizacional, né? No fim do dia é isso, né? Para a competição de mercado. Quando você fala do registro, o registro ele traz uma necessidade também das empresas se atualizarem tecnologicamente, correto? Então, olha só, o benefício já começa na infraestrutura da empresa. As empresas, vou falar um pouquinho da SPC Grafeno nesse sentido, né? A SPC Grafeno ela nasceu 100% na nuvem, ou seja, já usando uma tecnologia baseada em serviço, muito flexível, escalável, performática, segura, né? A SPC Grafeno também ela nasceu com o conceito de integração em primeiro lugar, né? Que é o chamado API First. Então, a gente já nasce para poder estar preparado para se integrar na jornada do nosso cliente, correto? E aí, o terceiro fator que eu trago aqui também da SPC Grafeno, que é importante a gente comentar, que corrobora com esse aspecto tecnológico, é a visão do dado. Veja, a gente como eu achei muito legal o termo jurídico, né? Embasando os conceitos do nosso mercado que o Dr. Clério trouxe. Então, esse armazenamento que o Dr. Clério comentou, ele contém o quê? Dados. Sim. Ok? E hoje, a visão de dados, a visão analítica, ou até mesmo uma empresa orientada a dados, que é a tendência para uma tomada de decisão mais assertiva, seja em qualquer instância, né? Uma instância estratégica, uma instância de desenvolvimento de proposta de valor, que é um produto, numa instância administrativa, financeira, é fundamental que esse dado ele seja integralizado à consciência da empresa, né? Porque esse dado hoje é um dado descentralizado, é um dado despadronizado. Então eu acredito muito que a SPC Grafeno ela se posiciona como uma infraestrutura de inteligência de dados para o sistema financeiro. E por que a gente se coloca assim? Poxa, a gente tem um know-how de 68 anos de modelagem de dados, que vem de um dos nossos sócios, que é a SPC Brasil. A SPC Brasil foi uma das precursoras em colocar tecnologias emergentes nos seus produtos de rate. A gente está falando de machine learning, está falando de deep learning, está falando de inteligência artificial, estamos falando de big data, né? Então esse know-how todo a gente vai entregar via os nossos serviços para os clientes. Então quando você tem esse desenvolvimento, um dos benefícios via a entidade administradora, esse desenvolvimento tecnológico da empresa, esse desenvolvimento da orientação a dados pela empresa, porque a gente já quer entregar, hoje a gente já entrega o registro, uma operação de registro com uma visão administradora, uma visão gestora, uma visão fundo, consolidada, com conciliação. Eu tenho um amigo que, na palestra dele outro dia, ele falou que é o seguinte, é muito diferente ter um bando de dados e um banco de dados. Correto. É bem diferente. Correto. A gente estava no congresso da ANFAC, agora em Brasília, que ocorreu, e uma das palestras que eu fui moderador foi a palestra de IA, né, aplicada ao mercado de capitais. E eu costumo dizer que não adianta você pensar em IA, inteligência artificial, se você não tiver um dado minimamente organizado. Sim. Se não tiver o dado, ele é insumo para gerar a inteligência artificial, para treinar os modelos, né? Então eu acho que essa consciência também a SPC Grafeno vai levar através do registro. Então a gente está falando aqui de um benefício de infraestrutura. Aí vamos para o benefício de negócio. Benefício de negócio, muito bem comentado no início também pelo presidente Maurício. Finalístico, eu brinco, né? A 175, a CVM 175, através dos seus requisitos e apoiada, ancorada no registro, para dar segurança na concessão de crédito, ela vai ajudar a destravar o crédito para as empresas no Brasil. Sem dúvida. Eu tenho essa convicção, ok? Por quê? Eu fui empresário, sou empresário, e você abre uma empresa nova, você não consegue crédito. E o que mais a empresa nova precisa para se desenvolver é capital. Sim. Ok? E aí, pelo mercado tradicional, tem que esperar ali 2 anos, né? A gente teve um case ali no Cubo do Itaú, né, com as startups, que foi o seguinte, como é que o Itaú dá crédito para essas startups, né?
dentro da política dele, mas a dinâmica da startup é bem diferente, né? Porque a concessão de crédito para uma startup, ele não pode olhar no retrovisor. Ele tem que olhar no para-brisa. Sim. Senão ele não consegue. Claro. É só você observar, né, substancialmente, o retrovisor é bem menor que o para-brisa. Né? Você não vai dirigir olhando para o retrovisor. Né? Mas pegando esse gancho e sem me estender, a gente fala muito isso na concessão de crédito. Né? E no nosso mercado de fomento, presidente Maurício, todas as nossas estruturas, elas sempre observam, em regra, o crédito em si. E muitas vezes, né, o nosso cedente é uma empresa iniciante ou uma empresa que está com problemas de crédito, né, com problemas negativada, ou com protestos, ou com dívida fiscal, precisa se reorganizar. Porém, ela tem um bom sacado. E aí, essa é a diferença entre observar subjetivamente, né? Eu não dou crédito para uma pessoa física ou jurídica, eu dou crédito para um ativo financeiro. E quando ele está registrado, e o registro aqui, legalmente é armazenamento, é publicidade, né? Mas, além disso, é um saneamento, é um tratamento do crédito, né, que envolve segurança. Então, objetivamente, o ativo financeiro está ganhando maior segurança com essa nova etapa do mercado. Né? E isso é ponto para todo mundo. Você me permite? Claro. Estava aqui escutando, eu venho do varejo, e uma das características do varejo brasileiro sempre foi a concessão de crédito para o consumidor. Parcelamento com juros, parcelamento sem juros. E para quem não sabe, antigamente, né, isso eu não vi que eu vou falar. O varejo, para dar crédito, ele tinha uma figura chamada visitador. O visitador saía da minha loja e ia consultar as outras lojas onde eu havia dito que havia tomado crédito e fez o pagamento em dia. Depois, com a vinda do SPC, isso facilitou, agilizou o crédito direto ao consumidor. Então, o varejo sempre viveu num ambiente de concessão de crédito para poder crescer e se desenvolver. Então, esse modelo, o que eu vejo continuamos falando de concessão de crédito, certo, só que com tecnologia. Sim. E com tecnologia nós podemos fazer com que essa concessão seja mais complexa, sem que isso demore, né, ou que crie mais dificuldades. O exemplo que eu sempre dou, olha, nós continuamos escutando música, mas ninguém mais abre loja de CD. Isso mesmo. Vamos dar crédito, mas não é isso mesmo. Que as coisas funcionam. Né? Então, e para nós do varejo, quando nós falamos em concessão de crédito mais rápida, mais ágil, mais barata, enfim, nós estamos falando em geração de emprego e renda. E o varejo só vende quando tem emprego e renda. Então, para nós do varejo, isso é uma pérola que está sendo lançada no mercado e certamente vai trazer benefícios para a sociedade em geral. E pegando esse gancho, os benefícios não se limitam ao mercado de capitais. É como você bem colocou, ele se expande para toda a cadeia produtiva, tá certo? E aí quando a gente fala da entidade registradora, e aí no caso a SPC Grafeno, ela está olhando todo o ciclo, desde quando nasce o direito creditório, passando a cessão ou os endossos dessa cessão, até a liquidação, que é um novo escopo para as entidades registradoras colocada pelo Banco Central. E quando você tem isso depositado, centralizado, padronizado, você dá mais poder para o ativo. Sem dúvida. Correto? Se me permite até, sem me estender mais, eu vou dar um recadinho direto até para o nosso público que está assistindo. Né? Primeiro, né, duas questões práticas, presidente Maurício, duas questões práticas importantes. Primeiro, se eu tenho um ativo financeiro cedido 2 vezes, tá? Para 2 fundos, ok? E um deles cuidou do registro e registrou o ativo financeiro. Esse é quem vai ter a titularidade. Correto. Ok? Entendeu a segurança na prática? Então eu tenho uma duplicata cedida para 2 fundos. Um deles cuidou de registrar, o outro achou que o custo não valia, não registrou. Ainda não é obrigatório,
deixou sem registrar. Nessa briga, o fundo que registrou vai ganhar titularidade. Correto. Agora, do ponto de vista do mercado pagador, do sacado, presidente Maurício, eu, apesar de estar geralmente do outro lado da mesa, a gente tem um exercício de empatia, e esse é um recado também para o meu público, que é uma grande dor do nosso mercado de fomento, quando eles barram no sacado que diz aquela velha frase: eu não pago para terceiros. Isso é um problema porque ele acaba inviabilizando a operação de fomento segura, e o nosso segmento não pode comprar um direito creditório com segurança que o sacado se nega a pagar. Entende bem? Mas o que a gente não olha é por que o sacado diz isso, presidente Maurício. Ele não está dizendo isso por maldade. Sabe por que ele diz isso? É porque ele quer pagar com segurança. Ele quer pagar ao credor. Sim. E na medida em que eu coloco, Magno, a titularidade, eu tiro a titularidade daqui, ó, do nosso meio, e coloco ela centralizada numa entidade registradora autorizada pelo Banco Central do Brasil a ser o repositório e dizer que esse direito creditório pertence ao Clélio, todo o Brasil pode consultar aquele banco de dados e pagar validamente ao Clélio. Correto. Então isso é uma segurança para o sacado, e a segurança para o sacado implica em pagamento ao terceiro, porque o terceiro está no repositório como adquirente daquele direito creditório. Correto. Entendeu bem, Mário? Correto. E no futuro próximo, ele não vai precisar nem consultar, porque não vai ser um terceiro ou a empresa. Ele vai estar pagando um ativo financeiro. Sim. Que é devido a ele. E nós, entidades registradoras, vamos ser responsáveis por ser o indicador de quem é o dono para o sistema financeiro daquele ativo. Perfeito. Então não vai ter mais essa insegurança também para o sacado no futuro próximo. A próxima etapa, como bem disse o Dr. Clélio, é dar visibilidade, que é a publicidade desse registro, e depois a gente automatizar o caminho do dinheiro para, de fato, de quem é o detentor do ativo. Você sabe o que você falou é importante? Eu estava aqui pensando, essa segurança para o pagador, sim, ela é muito importante, porque a tecnologia também tem ajudado os fraudadores a descobrir ativos e, eventualmente, mandar uma cobrança que faz todo sentido, mas não é verdadeira. Né? Então, isso é muito importante. Sim. Bacana. Ó, tivemos um probleminha técnico aqui, uma das câmeras travou e o pessoal da live pediu pra gente reiniciar essa live. A gente vai voltar aqui com os assuntos, o pessoal ouviu a gente, não perdeu nenhum tipo de conteúdo, mas pra gente finalizar aqui as últimas perguntas, a gente vai cancelar esse link e vai criar outro. E aí a gente vai fazer o compartilhamento. Tá bom? Então, o pessoal que está aí acompanhando, aguarda que a gente já volta. Obrigada. E para finalizar, né, nossa entrevista já está chegando ao fim, uma das perguntas que ficou faltando é: quais são as principais recomendações que vocês dariam às empresas que precisam se adaptar à resolução 175 da CVM? Clélio, quer começar? Podemos. Bom, a adequação dos nossos fundos à 175, ela já começou em janeiro desse ano. Já estamos aí com todos os fundos com regulamento aprovado conforme ao 175 e estamos agora, nesse exato momento, com os nossos fundos já em vias de buscar a contratação das entidades registradoras para iniciar o registro. Então, o nosso planejamento é iniciar o segundo semestre já registrando as carteiras, os ativos financeiros, para que em 29 de novembro, quando começa a obrigatoriedade, os fundos já estejam todos adequados a 175. Então, esse é o nosso planejamento com o nosso público. Tá? Bom, no nosso caso aqui como entidade registradora, é importante a gente comentar o que a gente está encontrando na prática, né? A gente está encontrando muita dificuldade, muitas vezes tecnológicas, muita dificuldade processual também. E isso não se inicia o registro do dia para a noite. Porque não adianta nada você registrar se você não tiver seu processo pronto. Ao mesmo tempo, não adianta você prever a 175 em seu regulamento, né, adequar seus regulamentos, se você não tiver um mecanismo
do registro, correto? Então, o nosso apelo ao mercado é, independente se seu fundo está ou não já adequado a 175, inicie o processo de integração com a registradora. Por quê? Pela CVM você vai ter que registrar todo o seu estoque, correto? Correto. E isso, por si só, é um esforço tecnológico importante. Nós da SPC Grafeno, como a gente é 100% cloud, 100% nuvem, a gente está conseguindo acomodar essas necessidades sem nenhum tipo de instabilidade, sem nenhum tipo de perda de resiliência do nosso ambiente para os nossos clientes. Mas a gente orienta também essa organização, como fazer esse roadmap, como girar, né? Em que momento é feito o registro. Acho que a analogia do cômodo foi muito boa, mas o mercado está se adaptando e ele tende a caminhar para um online, tá? Totalmente. Tende a caminhar para um online, e quem já começar no online vai sair com diferencial, porque no fim do dia foi o que o Dr. Clélio disse, que é o seguinte: quem registrou primeiro é o dono. Sim. Juridicamente é o dono. Claro. Né? Se alguém deixa para registrar no final do dia, pode perder esse time e trazer essa insegurança também para dentro do seu ecossistema. Então é importante já começar online, e a SPC Grafeno está totalmente preparado para fazer essa transação online em grandes volumes, né? Eu estava comentando até antes aqui do nosso bate-papo que um SLA, por exemplo, de um bureau de crédito responder a uma consulta, a uma transação em menos de 2 segundos. E é isso que a gente leva para dentro da SPC Grafeno, independente das bases externas que a gente tem que consultar. E tem um outro ponto: a SPC Grafeno, como a gente disse, nós somos uma empresa 100% orientada ao cliente. Então, o que a gente fez? A gente trouxe um benefício para o mercado. Qual é esse benefício? Até novembro, né, a gente está dando a gratuidade dessa operação. Apesar do custo ser irrisório, né, Dr. Clélio, ainda há esse grande tabu, né? Pô, mas eu tenho que pagar na frente. Gratuidade da operação de registro? Isso. Você tem uma gratuidade dessa operação do registro até novembro, né? Com uma contrapartida de uma fidelidade de 12 meses. Perfeito. Ok? Perfeito. Mas esse tempo tira essa barreira de entrada, desse tabu de que por que eu vou agregar um custo agora? Não é um custo, é um benefício, mas você vai conseguir só ter a percepção e identificar esse benefício através do uso, né? Não tem como você conseguir elocubrar benefício se você não usar. Claro. Então, como eu disse, você vai ter um benefício de infraestrutura, você vai ter um benefício de orientação a dados, você vai ter um benefício de redução de custos, até chegar nesse ponto de eventualmente entender se você ainda precisa de um custodiante para poder fazer sua operação, tendo 100% do seu estoque registrado. Além de outros benefícios jurídicos, né? Sim. Que embasam o registro. Então, veja, a SPC Grafeno está fazendo esse movimento, porque é um movimento que a gente entende que ajuda o mercado. Então, hoje, eu posso afirmar com toda certeza que a SPC Grafeno é o que está mais dentro do mercado de capitais, entendendo a dor, ajustando o processo, integrando nos RPs, integrando até em sistemas próprios. A gente tem feito isso, tá? Por entender que a gente não tem que gerar um esforço adicional do nosso cliente para poder operar o registro. Claro. E a Interop, aí fechando com o ponto aqui da Interop, hoje a Interop de duplicata mercantil e a Interop de CCB é uma Interop madura. Por que é uma Interop madura? Porque ela aí não é uma Interop com muitas regras, ela é uma Interop com uma infraestrutura diferente da infraestrutura de arranjo de pagamento, né? É uma Interop já consolidada, que os participantes autorizados já estão, inclusive todos os participantes contribuem para a evolução dessa Interop, e a gente não tem tido problemas, principalmente agora que a gente está registrando o estoque, que está realmente entendendo o funcionamento em produção com um nível de estresse computacional mais alto, a gente não tem tido problemas na Interop, que é fundamental. Sem a Interop, eu não consigo garantir a unicidade da informação, que é o fator de segurança para as transações de crédito.
tá certo? Então, quem tiver interesse, nos procure, tá? Deixa aí no chat, tem o pessoal do time da SPC Grafeno tá de olho também, deixa aí no chat, nos procure. Clélio também fazer um convite, né? Para todos os seus clientes, né? Gestores e fundos também. Quiser conhecer um pouco mais da SPC Grafeno, a gente está à disposição. A gente tem conseguido trazer grandes referências do mercado, administradores, gestores, fundos, né? Que estão com a gente. Então isso também chancela a nossa entrega. E eu acho que tem uma outra coisa que é fundamental. Com o uso, você vai entender que, além do custo, tem alguns fatores importantes, como a operação em si, ou seja, você está disponível e performático para encarar a demanda de todos juntos, que quando tiver a obrigatoriedade vai ser todo mundo fazendo ao mesmo tempo, sim, tá certo? E a outra coisa, atendimento. Atendimento vai ser fundamental. Sim. E a SPC Grafeno parte novamente do princípio que o cliente é o centro do nosso negócio, portanto, a gente precisa estar à disposição do nosso cliente. E é muito importante que é um momento de co-construção. Então a gente tem recebido feedbacks legais na operação, porque já tem empresas oferindo benefícios com o registro. Pessoal, assim, a percepção que o Clélio traz, que o Dr. Clélio trouxe aqui, eu também trago. Já tem gestoras nos pedindo incremento em dashboard de dados para consolidação da operação, para tomada de decisão e desenvolvimento de novos produtos. Sem dúvida. E entrada em novos mercados, porque esse mercado de capitais é um mercado muito... tem uma atuação nichada. Por que ele tem uma atuação nichada? Quando ele conhece muito bem, sei lá, o risco de uma metalúrgica, ele tende a atuar só em metalúrgicas. E a entidade registradora não, ela traz para ele essa visão do risco por segmento, o que vai ajudar ele a escalar o negócio dele, a diversificar as operações dele, tá certo? Então, o custo é irrisório, a gente está falando de centavos, né, para fazer um registro, e com tudo isso de benefício. Então, não é 175 para 175, porque a gente não acredita na obrigatoriedade como força. A obrigatoriedade ela vai trazer padrão, mas o benefício e o valor você vai ter a partir dessas entregas que a SPC Grafeno hoje já faz para o mercado e para os seus clientes. Exato. Que bate-papo incrível. Presidente Maurício, Dr. Clélio, vocês gostariam de complementar a fala do Magno? Querem deixar algum recado? Bom, eu, como federação, quero agradecer a presença do Clélio e do Magno aqui nos nossos estúdios e dizer que esse assunto foi colocado de uma maneira muito clara, muito objetiva, de fácil entendimento para todos que nos assistiram, para que vai ficar gravado, nós vamos continuar passando o que fizemos aqui hoje, e dizer que o varejo apoia, o varejo espera que isso se consolide o mais rápido possível. Para nós é importante, como tomadores de crédito, como aqueles que dependem, né, como eu disse, do desenvolvimento e do progresso para que as nossas atividades se desenvolvam e cresçam mais. Então, eu só tenho a agradecer, obrigado, e ficamos sempre à disposição. O que precisar, por favor, nos visitem, que nós vamos sempre poder divulgar, e estamos aí levando isso para mais de 2.000 cidades em todo o Brasil. É verdade. E a Rádio TV CDL está com um canal de comunicação. O pessoal pode mandar também mensagem, participar aqui dos nossos podcasts pelo 11 9805 74321. Manda seu alô aqui no nosso WhatsApp, participe, e tem perguntas pelo nosso chat. Vamos Legal. lá. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Pergunta da H. Muller. O que é escrituradora e quais as verificações ou atividades que serão realizadas por ela? Bom, a escrituração, vou falar um pouco, o conceito de escrituração é o conceito de você fazer a anotação, né, na originação de um recebível, né, como se tivesse um livro, hoje no caso das escrituradoras, que é uma regulação de duplicados, por exemplo, que ainda está por vir, né, a gente tem a lei,
A gente tem já a regulação. O que a gente está fazendo agora é aprovando a convenção entre as signatárias através de autorregulação, mas é no âmbito já digital com a devida interoperabilidade. Então, a escrituradora, diferente da registradora, no caso de duplicatas, é algo que ainda está por vir, mas o que ela vai fazer é, no momento que nasce um direito creditório, né, uma duplicata, ela, neste momento, essa duplicata já se torna pública para o mercado através das escrituradoras, que é um escopo também das registradoras, tá? Então, qual seria, então, no caso, a diferença de uma escrituradora para uma registradora? Apesar de poder ser a mesma empresa, né, e vai ser no mercado, você, na escrituração, você dá publicidade para o nascimento daquele direito creditório, da origem daquele direito creditório, e a registradora é quando você faz a cessão do direito creditório, como eu disse aqui no início, para uma instituição financeira, para o mercado de capitais, né, para um terceiro, e nesse momento da cessão ela se torna um ativo financeiro e, portanto, ela deve ser registrada. Posso acrescentar? Claro. É só um acréscimo à fala do Magno, também pegando um paralelo do nosso mercado. A gente tem escriturador e custodiante, e tem uma resolução da CVM para cada um. Tem uma resolução sobre escrituração, uma resolução sobre custódia. Escrituração, né, é emissão de título escritural. Então, escrituração, escritural. Então, eu escrituro um título escritural. Então, ele nasce, ele é criado. E o registro é a custódia, é o armazenamento. Então, eu posso escriturar e emitir e te entregar. E eu posso escriturar, emitir e registrar. E me tornar o repositório, o custodiante, né, ou o depositário daquele ativo financeiro. Então, escrituração é a emissão, registro é o armazenamento, né? Então, são duas atividades que se complementam, né? E no futuro, quando a duplicata escritural entrar em vigor ela já está, né? Mas isso, quando ela entrar no jogo, a gente vai ver os dois papéis, né? Eles normalmente são desempenhados pelo mesmo agente. Correto. Né? Que ele faz a criação e faz o registro, né? Mas uma atividade é uma coisa, outra atividade é outra coisa. Certo. E a última pergunta é do Alan Mello. Qual o percentual de perda em relação ao vício da operação e quando se perde por inadimplência? Olha, qual é o nome? Alan Mello. Alan Mello, uma boa pergunta, né? Há uma tendência, né, pelo registro que o ativo, como a gente comentou aqui, ele seja mais qualificado. Portanto, além da segurança, a gente vai trazer qualificadores, dados, né, que qualificarão aquele ativo, que mitigarão o risco de inadimplência. Há uma tendência, ok? Por exemplo, seguir o caminho da nota fiscal, por exemplo. Boa. Então, você tem... Se acontece um evento, a entidade registradora informa. Boa. Você tem ali... é até bom esse ponto, porque a gente não comentei aqui, mas o registro ele envolve algumas etapas. Ele é um processo que o Banco Central homologa. Então, quando eu faço o registro, eu estou fazendo a verificação de lastro, ou seja, estou indo lá na origem, checando se aquele documento ele de fato existe e qual é o status daquele documento, né, junto aos seus órgãos. E a partir desse momento eu começo a monitorar esse documento e qualquer mudança de evento, por exemplo, da nota fiscal, eu informo aos participantes desse novo evento, né? Agora tem uma outra etapa que é a etapa da verifiquei o lastro, eu vou verificar a interoperabilidade, que eu vou saber se aquela operação ela pode ser registrada porque ela não existe registro para ela, ou seja, ela não foi registrada por ninguém ainda. Em nenhuma outra. Em nenhuma outra casa. Então eu consulto as outras casas, as outras entidades registradoras e verifico. Há ou não há
este documento registrado aí como um ativo financeiro. Não há. Aí, neste momento, eu posso dar o comando do registro. E aí é por isso que a segurança jurídica, para quem registra primeiro, era válida, porque ele é um processo do Banco Central. Não é um processo das casas. A casa é um agente, mas o processo, quem detém a norma, quem detém o procedimento é o Banco Central do Brasil. E se há a tentativa de registro posterior em outra entidade, essa outra entidade vai checar a interoperabilidade e vai ver, opa, já foi registrado aqui na SPC Grafeno, portanto, ela não vai registrar. Não pode registrar. E aí ele vai, a entidade registradora a qual está sendo utilizada para poder fazer o registro, ela vai informar. A América fala assim, olha, isso já está registrado, Sim. né, dentro do sistema financeiro, portanto, não é passível de registro. Perfeito. Legal. Pessoal da live, gostaria de agradecer todo mundo que ficou até aqui. Não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal. Toda semana tem episódio aqui no nosso podcast. Queria agradecer ao presidente Maurício. Obrigada por participar, presidente. Deixa as palavras finais com você. Bom, eu que agradeço a presença novamente do Clério e do Magno, que esclareceram, né, essas mudanças no mercado, essa novidade. Não posso dizer novidade, mas essa breve entrada no mercado dessa regulação, isso vai fazer certamente com que o mercado funcione melhor, com mais rapidez, com mais segurança e trazendo aí vantagens não só para o mercado financeiro, para o mercado de capital, mas para a sociedade em geral do nosso país. Magno. Bom, agradeço a todos, a gente estendeu um pouco aqui, né? Agradeço ao convite, presidente Maurício, foi um prazer estar aqui. Agradeço a Anne pela intermediação aqui nossa, ao Dr. Clério pela forma didática, né? Como trouxe o conhecimento jurídico, que é muito difícil, né? Ser didático. Eu estava comentando aqui, no momento que a gente deu uma pausa, que nós somos, acho que a gente tem que se colocar num lugar de evangelização, né, para o mercado. Eu estudo essa regulação desde 2018, mas na perspectiva de entidade registradora. O Dr. Clério consegue ter uma visão sistêmica, holística, né, disso. E a gente precisa divulgar, porque no fim não há barreira de entrada, só há benefício quando se utiliza o registro. Então, muito obrigado, agradeço a paciência, a audiência de todos. E, novamente, quem for do mercado, quem não for, a SPC Grafeno está à disposição para poder trocar conhecimento, tirar dúvida, enfim, fazer proposta comercial, enfim, a gente está à disposição para tudo. Muito obrigado, tenham todos um ótimo dia. Obrigada, Dr. Clério. Bom, eu agradeço aí o convite, o privilégio para mim estar aqui na presença do presidente Maurício, agradeço a mediação da Anne e o convite do Magno, o apoio, o suporte, né, de troca de informações. E deixo aí a provocação para que a discussão continue. A gente está tratando de vários temas do mercado de fomento e do mercado de capitais desde o início da 175. Provocar também os ouvintes para poder mandar perguntas, para provocar os gestores e administradores, provocar as entidades registradoras. Correto. Porque o mercado só vai ganhar com essas regras novas que vão entrar em breve. Então, muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Muito obrigada a todos e até o próximo episódio.